Amém, glória a Deus pelos louvores, momento abençoado. Obrigado, Helena, obrigado a toda a equipe de louvor. Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Irmãos, graça e paz a todos, muito bom dia. Obrigado a todos que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Para mim é sempre um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E minha oração é que o Senhor fale com vocês, comigo, de maneira muito especial. E que o Senhor nos abençoe nesse momento, nesta manhã. Irmãos, o texto que a gente vai ler hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. O texto sagrado diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos ler novamente o versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus da salvação. Obrigado, Jesus, por nos resgatar da perdição eterna. Obrigado, Senhor, por morrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus, por nos dar esperança. Obrigado porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Deus Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa neste momento, nesta manhã. Muito obrigado por tão grande salvação. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Irmãos, o tema da nossa reflexão hoje é: hoje é dia de salvação. Então, o tema da nossa reflexão é: hoje é dia de salvação. Irmãos, é um texto muito conhecido, esse que nós acabamos de ler. Eu particularmente gosto muito desse texto. É um texto que fala comigo de maneira muito particular. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico muito impactado, fico muito emocionado. E não foi diferente essa semana, né, que eu estava lendo esse texto, eu estava refletindo, estudando para pregar hoje, eu me encontrei diversas vezes em prantos, né, porque é um texto realmente que é muito forte, né, fala da missão de Jesus. Então eu queria, da mesma forma que o texto falou poderosamente comigo, eu queria que esse texto também falasse com você de maneira particular hoje. A história, meus irmãos, nos diz que Jesus ele entrou em Jericó porque atravessava a cidade. Atravessava a cidade porque Jesus tinha um destino. Jesus ele estava a caminho de Jerusalém. Então, nesse percurso, Jesus entrou em Jericó. E nessa cidade limitada, até uma cidade pequena, uma cidade não muito grande, embora seja uma cidade pequena, uma cidade muito povoada, uma cidade muito ativa, uma cidade muito produtiva, uma cidade realmente que era visitada por muitos turistas. Então,
era uma cidade como a gente pode, pelo menos, ilustrar, de litorânea. Então, uma cidade como quando a gente vai para o litoral de São Paulo, quando a gente vai ficar uns dias lá, é muito semelhante a Jericó. Muitas pessoas iam lá para passar um tempo, passear lá. Lá tinha bastante atração. Era uma cidade muito bonita. Então, Jericó era uma cidade muito produtiva, uma cidade que dava muitos frutos, né, do ponto de vista financeiro. E era uma cidade antiga também. Ficava a uns 8 quilômetros do oeste do Rio do Jordão e aproximadamente 24 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus entra nessa cidade e tem um camarada chamado Zaqueu, a partir do versículo 2, tem um camarada chamado Zaqueu, rico e chefe dos publicanos, que quer ver Jesus. Mas quem era esse Zaqueu? O que significa publicano, chefe dos publicanos? Zaqueu, como a gente falou, é um homem rico, um homem com uma ótima carreira profissional. Ele era o chefe dos publicanos, ou seja, publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Zaqueu tinha uma equipe, cobradores de impostos abaixo dele que trabalhava para ele. Então Zaqueu é chamado de chefe dos publicanos. A gente vai ver esse termo somente aqui, nessa história, chefe dos publicanos. Então, os outros judeus odiavam, não gostavam dos publicanos, porque eles eram muito corruptos. Eles roubavam, eles extorquiam o povo quando cobravam impostos. Os judeus, meus irmãos, para a gente ter uma noção, eles viam os cobradores de impostos como verdadeiros inimigos, como traidores, como pessoas que exploravam o povo judeu. Então, Zaqueu e todos os cobradores de impostos, os publicanos, eles superfaturavam às custas do povo judeu. Então, Zaqueu ele enriqueceu e enriquecia às custas do povo. E ele enriquecia demais, ele ficava muito rico por causa disso. Assim, o povo judeu, eles viam Zaqueu, os cobradores de impostos, como uma figura inimiga. Então, Zaqueu, ele vivia nessa cidade, Jericó, e ele era um cobrador de impostos, ele era o chefe dos publicanos, ele no nosso linguajar, ele tinha uma equipe abaixo dele que trabalhava para ele, e todos eles trabalhavam para o Império Romano. E quando a gente olha para a história de Zaqueu, o significado de Zaqueu significa puro ou inocente. E é muito incoerente, né, quando a gente olha para a história de vida de Zaqueu, porque de puro e de inocente ele não tem nada. Muito pelo contrário. O Zaqueu ele era definido como um ladrão, como um político corrupto, para o nosso contexto de hoje. Zaqueu era uma pessoa que não tinha dignidade para o povo judeu. Ele era uma pessoa excluída do seu povo, uma vez que Zaqueu era judeu. Zaqueu, então, ele rompe, né, com o povo judeu e ele é vendido ao Império Romano, ele se presta a esse serviço. Então, ele é um inimigo número 1 do povo judeu. E quando a gente olha para a história de vida de Zaqueu, a gente percebe que mesmo ele sendo esse homem rico, esse homem de posses, esse chefe, né, dos publicanos, ele é uma pessoa espiritualmente vazia. Ele é insatisfeito, ele tem uma necessidade, ele tem um vazio no coração dele e ele fica totalmente incomodado com essa situação. Quando a gente pega o contraste da história do jovem rico e da história de Zaqueu, a gente percebe uma diferença um pouco gritante, né?
Então, quando a gente olha para a história do jovem rico, a gente vê que Jesus ele desafia o jovem rico, né? Vende as suas posses, dá aos pobres, né? E me segue. E aí o jovem rico ele não aceita, ele nega, né, esse pedido de Jesus e vai embora. O Zaqueu, ele é rico, ele tem posses, mas ele tem uma insatisfação interna no coração dele que fez com que ele tenha esse desejo, essa vontade de ver a pessoa de Jesus. Então, por algum motivo, ou por alguém ter já falado de Jesus, despertou o interesse de Zaqueu. Por que eu digo que alguém falou de Jesus ou ele ouviu de Jesus? Porque no final do capítulo 18, a gente vê a história de Jesus curando o cego Bartimeu. No Evangelho de Lucas, Lucas não vai dizer explicitamente que era o cego Bartimeu, mas quando a gente vai olhar para o Evangelho de Marcos, né, o paralelo dessa história, a gente vê que era o cego Bartimeu. Então, esse cego Bartimeu, ele vivia em Jericó. Então, possivelmente, Zaqueu tenha ouvido falar de Jesus, é um mestre diferente, é um rabi com outros ensinamentos, enfim, e desperta o interesse dele, e a partir do versículo 3 vai dizer que ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Então, Zaqueu tem um impeditivo. Qual é esse impeditivo? A multidão. Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Então, isso fazia com que ele não conseguisse ver Jesus. E é tão interessante, gente, quando a gente começa a ler de maneira mais detalhada esse versículo, né, versículo 3, é porque de maneira bem detalhista, né, Lucas ele nos dá essa percepção de que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Esse termo na história de Zaqueu é muito importante para nós também, né? Porque quando a gente, mesmo Lucas sendo médico, né, e detalhista, mas quando a gente olha até o evangelho do próprio Lucas e também de Atos que ele escreveu, a gente vê que ele é detalhista, mas ele não chega a ser tão detalhista ao ponto de, por exemplo, dizer qual que era a altura do apóstolo Paulo, ou qual que era a altura do apóstolo Pedro, ou se um era gordo ou era magro, enfim. Ele não dá essa riqueza de detalhes em outros personagens, mas em Zaqueu ele fala, né, que era um homem de fato de pequena estatura. Isso me faz pensar, meus irmãos, que Zaqueu, ele, por ter essa desvantagem, ele havia sofrido algumas coisas ao longo da sua história de vida que o fez romper com o povo judeu e prestar esse serviço ao Império Romano, sendo publicano, né, sendo cobrador de impostos. Então Zaqueu, ele, por ter essa desvantagem do ponto de vista de estatura, ele não conseguia ver Jesus. E eu fiquei, gente, pensando aqui o quão difícil poderia ter sido para Zaqueu em toda a sua história de vida, né? Porque quando a gente olha para o nosso contexto, a gente vê algumas pessoas que têm alguma dificuldade na fala, ou na visão, ou até mesmo na altura. Quando a gente vê algumas pessoas assim, elas sofrem, essas pessoas, seja discriminação, seja por bullying, seja por zoeira, enfim. Tem algumas pessoas que sofrem por isso e se sentem muito mal, frustrados, desanimados, depressivos. Então, quando eu olho para a história de vida de Zaqueu, eu fico muito... eu tenho muita empatia pela história de vida dele, porque a gente vê pessoas sofrendo também dessa forma aqui no nosso contexto, na nossa realidade, e a gente também tem essa empatia, e a gente vê que lá na época de Zaqueu ele já tinha essa desvantagem, se é assim que eu posso definir. Mas isso não impede Zaqueu, esse problema ou essa desvantagem não impede ele de querer ver Jesus. Então, mesmo que ele tenha um impeditivo, que é a multidão, que ele não consegue ver Jesus,
Olha que legal, na história do cego Bartimeu, Bartimeu ele fala, né? E ele tem consciência de quem é Jesus, então ele vai até Jesus, porque Jesus poderia curá-lo da visão. E Bartimeu, mesmo ele tendo visão, né, literal, ele não consegue imaginar quem Jesus é e o que Jesus poderia fazer na vida dele. Mas a partir do versículo 3 vai dizer que ele foi. Desculpa, a partir do versículo 4 vai dizer que ele foi até Jesus. Mas ele não conseguia ver Jesus por causa da sua estatura. Mas ele teve uma outra ideia. Então eu não consigo ver Jesus por causa do meu tamanho, por causa da minha estatura, mas eu vou subir em uma árvore porque ele vai passar em determinado local e eu vou ficar esperando ali para poder enxergar e ver Jesus. E essa é a primeira lição que a gente aprende nesse versículo 4. Diante das dificuldades, apesar das limitações, apesar dos problemas, Zaqueu ele tem iniciativa. Então, essa primeira lição é: tenha iniciativa, não fique de braços cruzados. Zaqueu ele poderia olhar para todas as suas imperfeições e limitações e ficar acomodado. Até porque ele é um homem rico, um homem que possui muitas coisas. Então ele poderia ficar de braço cruzado, ele poderia ficar no seu contexto ali bem tranquilo, externamente, né? Embora internamente ele tenha um vazio, mas ele poderia viver dessa forma. Ele poderia pensar dessa forma: olha, eu não consigo ver a Jesus, eu sou baixo, eu não tenho altura, e a multidão não vai deixar, então assim, eu vou desistir. Ele poderia fazer isso, mas ele tem uma outra ideia, ele vai e sobe numa árvore para poder ver Jesus. Então a primeira lição é: ter iniciativa, não fique de braços cruzados. Diante dos seus problemas e de tudo aquilo que você já passou na história da sua vida, de tudo aquilo que você tem passado na sua vida, ter iniciativa. Ter iniciativa em querer, em desejar ver Jesus. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu conheço muitas pessoas que sofrem problemas ao extremo. Tem muitas crises. O sofrimento que eu vejo em algumas pessoas é algo que eu falo: nossa, quanta dor. Mas o que mais me impressiona é que a fonte de restauração, de perdão, de cura está do lado dessas pessoas, mas só que elas não vão. Porque às vezes as pessoas elas preferem ficar mergulhadas nos sofrimentos. Preferem ficar estagnadas, de braço cruzado, diante dos problemas. E Jesus, ele é a nossa fonte. E ele está sempre conosco. Então, Zaqueu, ele teve essa iniciativa e ele foi, apesar dos seus problemas, ver Jesus. Mesmo Zaqueu vivendo uma vida pobre espiritualmente, mesmo tendo um coração vazio, mesmo vivendo uma vida mesquinha, mesmo sendo rotulado de ladrão, de corrupto, de indigno, mesmo ele carregando tudo isso consigo, ele tem essa iniciativa de ver Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não viva os dramas do passado e do presente. Não permita que tudo aquilo que você viveu seja um peso para a sua vida. Vá até Jesus. Porque quando a gente vai até Jesus, a gente tem uma resposta. A resposta, meus irmãos, é a partir do versículo 5, que já entra na nossa segunda lição. Dê ouvidos a Jesus, não ao povo. Olha o que diz a partir do versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje.
Meus irmãos, Zaqueu, ele teve atitude, ele foi ao encontro de Jesus, ele foi ver quem era Jesus, ele teve essa iniciativa, apesar dos problemas, apesar dos rótulos, apesar da sua pequena estatura, ele foi até Jesus, ele subiu numa árvore, Jesus olha para ele e Jesus fala: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque só o olhar de Jesus já devolve a dignidade de Zaqueu. Sabe por quê? Porque Zaqueu sempre foi um homem visto pelas pessoas de cima para baixo. E Jesus olha para Zaqueu de baixo para cima. Jesus enxerga Zaqueu. Jesus chama pelo nome de Zaqueu. Um olhar de acolhimento, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. E Jesus fala: olha, eu quero passar um tempo com você hoje. Eu quero jantar na sua casa, eu quero tomar um café na sua casa. E quando a gente olha essa ordem de Jesus para Zaqueu, né, dizendo que queria passar um tempo na sua casa, eu lembrei de algumas casas que Jesus visitou e teve transformação. Eu lembro, por exemplo, quando Jesus visita a casa de Simão para perdoar os pecados. Está no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Como não lembrar também na casa de Pedro para curar, que está em Marcos, capítulo 1, versículo 30. E na casa de Jairo para conceder vida à filha de Jairo. Lucas, capítulo 8, versículo 49. Está no Evangelho de Marcos também. E quando a gente lembra daquela visita de Jesus aos seus amigos em Betânia, Marta e Maria, Lucas capítulo 10, versículo 38. Então, todas as visitas que Jesus fez nas casas teve transformação, e na vida de Zaqueu não seria diferente. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma missão. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Jesus não disse para ele, meus irmãos: olha, Zaqueu, toma esse livro, vai para sua casa e comece a estudar, comece a ver programa, Não, Jesus, ele disse: eu não quero nenhum tipo de método. Eu quero ter relacionamento com você, eu quero ter tempo com você. Eu quero olhar no seu olho, eu quero ouvir as suas histórias. Eu quero conversar com você. Eu quero te abraçar. Então Jesus, ele dá essa ordem: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. É uma graça irresistível, não tem como resistir. É um coração que fica, como diz Zaqueu, um coração quebrantado, porque ele vai dizer no versículo 6, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E aí no versículo 7 diz: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aí começa a murmuração do povo. Aí começa a indignação dos religiosos. Meus irmãos, o que tem te atrapalhado para você ter um relacionamento com Jesus? Quais são as vozes que você tem ouvido que tem te atrapalhado de se aprofundar no conhecimento bíblico, de se aprofundar no relacionamento com Jesus? Jesus, ele é o maior interessado em ter um relacionamento conosco. No entanto, a gente ouve tantas vozes que isso faz com que a gente se afaste do Senhor. Então Zaqueu se preocupou com esse ruído dos religiosos, do povo? Muito pelo contrário, não. Zaqueu, ao subir em cima da árvore, ao subir na árvore, ele é visto por Jesus. Mesmo que Zaqueu outrora era visto pela sociedade de cima para baixo, por causa de sua estatura, agora ele é visto por Jesus de baixo para cima. O Deus Todo-Poderoso enxerga Zaqueu, olha para Zaqueu.
se importa com Zaqueu, com a vida dele. Jesus, com seu olhar precioso e transformador, ele estende a graça para a vida de Zaqueu. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a gente consegue distinguir e a gente consegue separar qual que é o propósito de Jesus para a nossa vida, o que Jesus quer para a nossa vida e o que a religião quer para a nossa vida. E para responder essa pergunta e fazer essa separação, eu quero pegar um trecho de um livro do Tim Keller, que o Tim Keller, ele falando sobre religião, ele diz assim: na religião diz, obedeço, portanto sou aceito. Era o que o povo entendia, o povo que estava murmurando. Eles entendiam dessa forma, os fariseus entendiam dessa forma. Então eu obedeço, portanto eu sou aceito. Então se eu obedecer, se eu fizer, eu sou aceito por Deus. Mas o que o Evangelho, o que Jesus diz é, eu sou aceito por Deus como Zaqueu foi, aceito por Deus, por isso eu obedeço. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, meus irmãos, a primeira lição, só para a gente recapitular, é ter iniciativa, não fique de braços cruzados diante dos problemas. A segunda lição é não dê ouvidos a Jesus, não dê ouvido ao povo, aos murmuradores. E a terceira lição é a salvação em Jesus gera arrependimento, fruto e serviço. Versículo 8 até o 10 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, ele teve consciência de que ele precisava servir com amor, de maneira generosa, servir aos pobres. As obras, nós fazemos obras porque nós fomos salvos primeiro. Então por isso que nós fazemos obras. Nós não fazemos obras para ser salvos, nós fazemos obras porque nós fomos salvos por Jesus. Então Zaqueu, ele é salvo, ele é regenerado, ele é transformado, e ele diz assim: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E ele continua: se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Meus irmãos, a lei exigia a restituição do capital com 20% de juros. Então Zaqueu poderia devolver as coisas com apenas 20% daquilo que ele roubou. Mas Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele devolve 4 vezes mais. Zaqueu, portanto, ele se arrepende, e esse arrependimento e essa salvação gera fruto e serviço para o reino de Deus. E diante dessa afirmação de Zaqueu, no versículo 9, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Por que Jesus diz isso? Porque este homem também é filho de Abraão, porque Abraão é judeu. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente lê Gênesis, a partir do capítulo 12, a gente vê Abraão, Deus iniciando ao seu povo através da vida de Abraão, povo hebreu. E Jesus está querendo dizer que Abraão tem as mesmas bênçãos do pai Abraão, que Zaqueu tem as mesmas bênçãos do pai Abraão. Isso é muito incrível, gente, porque Jesus, ele transforma, e ele transformou realmente a vida de Abraão. De Zaqueu. Ele deu uma nova vida. Ele deu uma nova vida para Zaqueu. Todo o vazio que tinha no coração de Zaqueu foi preenchido
inundado pela graça de Deus. E quando há conversão genuína, há arrependimento, há frutos evidentes e há serviço ao reino de Deus. Isso nos desafia, meus irmãos, a olhar diante dessa situação que a gente está vivendo e pensar se houve de fato salvação em nossas vidas, nós precisamos dar frutos, se arrepender e servir ao Senhor. Quem sabe, tem muitas pessoas precisando ao nosso redor e nós precisamos, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, ter iniciativa e servir a esse povo que está precisando. Jesus nos desafia a servir, a colocar nossa fé em ação, assim como foi na vida de Zaqueu. Jesus disse: houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ele tem as mesmas bênçãos de Abraão. Jesus, ele recoloca Zaqueu em sua comunidade, naquilo que os judeus tinham como bênção de Abraão. Jesus coloca Zaqueu também nesse pacote, vamos dizer assim. E para finalizar, no versículo 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meus irmãos, esse é o objetivo de Jesus. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? Zaqueu. Jesus encontrou Zaqueu, Jesus salvou Zaqueu, restaurou a vida de Zaqueu, deu uma nova vida para Zaqueu. Jesus fez isso comigo e com você, meus irmãos, porque nós estávamos perdidos. Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Nós nos encontrávamos nessa condição de perdido. E nós recebemos tão grande salvação. Nós fomos encontrados por Jesus. Jesus transformou a nossa vida. Então, a história de Zaqueu se parece demais com a nossa. Mas eu quero desafiar você até a mesma atitude que Zaqueu teve. Porque a salvação, ela realmente gera frutos vivos. Ela gera arrependimento, uma salvação genuína, gera serviço para o reino. E se você não encontrou, se você não confessou ainda Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia da salvação. Hoje é dia de salvação. Se você se encontra perdido, Jesus, Ele te acha, não importa onde você esteja. Se você está em caminhos errantes, Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso que te coloca nos caminhos dEle. Se você está perdido emocionalmente, se você está perdido no seu casamento, se você está perdido em qualquer esfera da sua vida, Jesus pode colocar você nos caminhos. Ele pode salvar o seu casamento, Ele pode salvar o seu relacionamento, Ele pode salvar a crise existencial que você esteja passando. Jesus é o único que pode solucionar e nos dar vida em abundância, vida abundante. Meus irmãos, o Filho do Homem, título messiânico, veio buscar e salvar o perdido. Quando alguma coisa está perdida fora do lugar, Jesus vem e Ele ajusta, Ele coloca no lugar. Esse é o nosso Deus. E esse é o Deus que nos achou, nos encontrou. Esse é o Deus que nos ama,
nos perdoa. Então, meus irmãos, que diante das nossas misérias, diante das nossas mazelas, diante dos nossos pecados, que a gente recorra a Jesus, que a gente tenha iniciativa a recorrer à fonte de vida. E quando a gente recorrer à fonte de vida, que nós tenhamos ouvidos para ouvir o que Ele tem para nós. Que nós tenhamos, meus irmãos, alegria na salvação de Jesus, porque essa salvação transforma, e essa salvação é uma salvação que nos coloca de joelhos e nos coloca arrependidos diante de Jesus, arrependidos diante dos nossos pecados e falhas, e nos coloca para servir o reino. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que salvou a vida de Zaqueu porque ele estava totalmente perdido. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que salvou a nossa vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós somos salvos pela graça de Jesus. Nada, nós não fizemos nada para merecer, mas o Senhor graciosamente nos salvou. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou passar a bola para a Helena agora, ela vai nos conduzir em mais um louvor, depois a gente volta para ter o tempo da ceia do Senhor.